E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo em mais um tema incrível. Hoje a gente vai desvendar os segredos do sucesso com o livro Marketing Pessoal and Professional. Estratégias para construir uma imagem de sucesso. Opa! E esse livro é cheio de histórias interessantes, né? Cheio? Aliás, quem quiser acompanhar a leitura, o livro está disponível na Amazon Brasil. Vale a pena. Boa. E qual o capítulo que vamos desvendar hoje? O capítulo de hoje é Sutileza e Respeito ao Espaço dos Outros. Parece simples, mas acredite, é um tema bem profundo. Esses dois conceitos, sutileza e respeito, são a base para construir uma imagem profissional autêntica e duradoura. E o legal é que o autor não fica só na teoria. Ele conta várias experiências dele para mostrar como ele aplicou isso na prática. É verdade? E são histórias que fazem a gente repensar como a gente se apresenta e interage no mundo profissional. Uma história que me chamou a atenção foi a experiência do autor na distribuidora de bebidas regional. Ele conta que, em vez de só listar as habilidades no currículo, ele usava exemplos e histórias para mostrar como ele tinha contribuído para o sucesso da empresa. O que você achou dessa abordagem? Brilhante, o famoso mostre, não fale. Em vez de só dizer que você é bom em algo, você mostra isso com exemplos e histórias. A mensagem fica muito mais poderosa e memorável. Imagina. Você está numa entrevista de emprego, e em vez de falar, sou ótimo em comunicação, você conta uma história de como você lidou com um cliente furioso usando suas habilidades de comunicação. Qual um dos dois te deixa mais confiante? O segundo, com certeza. A história da vida das habilidades, mostrando como elas funcionam de verdade. Não vamos combinar, histórias são muito mais interessantes do que uma lista de adjetivos no currículo. Sem dúvida. E essa técnica não serve só para entrevistas, né? Vale para apresentações, networking, até para o dia a dia no trabalho. Usar exemplos e histórias coloca você em outro nível. Exato. E o mais legal é que, ao usar histórias, você acaba mostrando outras qualidades, tipo criatividade, a capacidade de conectar com as pessoas, até um senso de humor. Falando outras qualidades, o autor destaca a importância da humildade. Ele conta que, quando trabalhava no SESC, ele sempre reconhecia o trabalho da equipe, dividindo os méritos e celebrando as conquistas junto com todo mundo. Isso é fundamental. A humildade não te diminui, pelo contrário, te coloca num lugar de liderança mais humana e inspiradora. Tipo aquele jogador que, ao fazer um gol, corre para abraçar o time todo, reconhecendo que a vitória foi um esforço de todos. Você já trabalhou com alguém que colocava essa filosofia em prática? Já, e posso te dizer que essa pessoa era admirada por todos. A equipe se sentia valorizada e motivada a dar o seu melhor, porque sabia que o esforço seria reconhecido. É incrível como o reconhecimento impacta positivamente a equipe. E no livro, o autor fala de algo importante: a escolha das palavras. Ele conta que, no Senac, ele usava dados e fatos para fundamentar as afirmações, evitando exageros. Essa é uma dica de ouro. Usar dados e fatos mostra objetividade, segurança, profissionalismo. É como se vocês, olha, não estou aqui para me gabar, estou aqui para mostrar resultados. E passa muito mais credibilidade, né? Em vez de dizer sou o melhor vendedor, você mostra os números, as metas, o impacto do seu trabalho. Os fatos falam por si. Com certeza. E essa dica vale para tudo. Negociar um aumento, apresentar um projeto, se candidatar a uma vaga, dados e fatos são seus melhores amigos. E essa busca por dados e fatos também serve para as redes sociais, né? Nada de ficar se autopromovendo o tempo todo. O autor usa o exemplo do blog dele sobre ciência da computação, onde ele focava em ajudar as pessoas compartilhando conhecimento. Exatamente. É como diz o ditado: quem não é visto não é lembrado. Mas em vez de ficar gritando, olha eu aqui, Ala, você atrai atenção, oferecendo algo de valor. Compartilhe conhecimento, ajude a resolver problemas, seja útil. É como plantar sementes, né? Se você plantar boas sementes, a colheita vem naturalmente. Perfeito. É construir uma reputação sólida, baseada em competência e generosidade. As pessoas vão te procurar não porque você se gaba, mas porque você tem algo a oferecer. E aí o livro faz uma transição para o tema do respeito ao espaço dos outros. E ele usa uma frase do Stephen Covey: procure primeiro entender, depois ser entendido. O que você acha dessa frase? Acho que ela resume a essência da comunicação. Antes de querer ser ouvido, você precisa estar disposto a ouvir, a se colocar no lugar do outro, a entender as perspectivas e necessidades dele. É como construir uma ponte, né? Você precisa entender o terreno do outro lado antes de começar a construir. Exatamente. E essa ponte é construída com empatia, respeito, a capacidade de se conectar com o outro de forma genuína. E quando falamos de respeitar o espaço do outro, precisamos falar de limites, né? Limites físicos, de tempo, Claro. emocionais. E o livro traz várias situações que mostram a importância de reconhecer esses limites. Sim. E o autor conta algumas histórias bem interessantes sobre como ele aprendeu a lidar com essas situações, às vezes errando, às vezes acertando em cheio. Uma história que me marcou foi a do colega que interrompia ele toda hora para falar de coisas pequenas, bem quando ele estava focado em um projeto importante. Lembro dessa.
E ele podia ter ignorado o colega, ou pior, sido grosso com ele, mas ele fez diferente. Ele marcou um horário para conversar com o colega, mostrando que se importava com o que ele tinha para dizer, mas também deixando claro que precisava de tempo e espaço para se concentrar. Inteligência emocional em ação. Ele foi assertivo sem ser agressivo. Defendeu seu espaço sem desrespeitar o colega. E essa história nos faz pensar, como a gente lida com as interrupções? Será que a gente respeita o tempo e espaço dos outros? Ou a gente invade esses limites sem perceber? Ótima pergunta. Acho que todos nós já nos sentimos invadidos e também já invadimos o espaço dos outros, sem querer. O importante é estarmos conscientes desses limites e buscar uma comunicação mais respeitosa e empática. E essa consciência dos limites também vale para o tempo, né? O autor fala que nas reuniões da faculdade ele sempre se esforçava para ser breve e respeitar o tempo dos outros. Sim, ele planejava as reuniões, definia um objetivo e dava espaço para todo mundo falar sem monopolizar a conversa. E ele também destacava a importância de ser pontual, né? Chegar atrasado é falta de respeito com o tempo dos outros. Com certeza. Pontualidade é profissionalismo e consideração. E não só em reuniões, né? Vale para qualquer compromisso. Essa história me fez pensar. A gente reclama de reuniões improdutivas. Mas será que a gente faz a nossa parte? Será que a gente respeita o tempo dos outros? Será que a gente contribui para que a reunião tenha um objetivo e seja produtiva? Boas perguntas. Acho que todos temos um papel para que as reuniões sejam mais objetivas. Se cada um fizer a sua parte, a gente transforma essas experiências que costumam ser temidas em momentos de colaboração e crescimento. E já que falamos de colaboração, lembrei da experiência do autor no SESC, onde ele incentivava a equipe a compartilhar ideias e feedback. Sim, ele criou um ambiente colaborativo, onde todos se sentiam à vontade para contribuir. Isso é fundamental para que a equipe se sinta valorizada e motivada. E ele também destacava a importância de reconhecer as contribuições de cada um, né? Dar crédito a quem merece. Com certeza. O reconhecimento é poderoso para motivar e fortalecer a equipe. E não precisa ser nada grandioso, um simples obrigado já faz diferença. E por último, mas não menos importante, a história do blog de ciência da computação. O autor focou em criar conteúdo útil, em vez de ficar se autopromovendo. É um exemplo de como usar nossas habilidades para ajudar os outros sem esperar nada em troca. E o legal é que quando a gente faz isso de coração, o reconhecimento vem naturalmente. Exato. As pessoas percebem quando você quer ajudar de verdade e elas valorizam isso. No final das contas, essa é a melhor forma de construir uma imagem profissional sólida. Ser autêntico, ser útil, ser respeitoso. Com certeza. As histórias do autor mostram que o sucesso profissional não precisa ser conquistado às custas dos outros. Exatamente. A gente pode alcançar nossos objetivos sendo sutis, respeitando o espaço dos outros e construindo relacionamentos saudáveis. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no capítulo Sutileza e Respeito ao Espaço dos Outros. Prontos para mais histórias? Prontíssima! Adorei como a gente destrinchamos a teoria na primeira parte, agora quero ver como o autor colocou isso em prática. Então vamos lá. Uma história que me chamou a atenção foi a da interrupção, lembra? Aquela que o autor estava concentrado num projeto importante e um colega interrompeu para discutir coisas pequenas. Isso. E o que me impressionou foi como ele lidou com a situação. Ele podia ter ignorado o colega ou sido até rude, mas ele fez diferente. Ele marcou um horário para conversar, mostrando que se importava, mas também deixando claro que precisava de tempo e espaço para se concentrar. Exatamente. Assertividade sem agressividade. Ele defendeu seu tempo e espaço sem desrespeitar o colega. Essa história me fez pensar em como eu lido com interrupções. Às vezes eu respondo na hora qualquer mensagem, mesmo estando ocupada. Será que essa é a melhor forma de gerenciar meu tempo? Verdade. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre estar disponível e proteger nosso tempo para fazer o trabalho bem feito. E essa história mostra que a comunicação clara e assertiva é essencial para evitar conflitos e ter relacionamentos mais saudáveis, né? Total. Quando você é claro sobre suas necessidades, você evita mal-entendidos. E quando você se comunica com respeito, você abre espaço para o diálogo e colaboração. Falando em colaboração, lembrei da experiência do autor no SESC, onde ele incentivava a equipe a compartilhar ideias e feedback. Sim. E ele não só incentivava, ele criava um ambiente seguro para as pessoas se expressarem. Ele sabia que cada um tinha uma perspectiva única e que a soma dessas perspectivas era mais rica do que a visão de uma pessoa só. Ele era tipo um maestro, conduzindo a orquestra para tocar em harmonia e criar uma sinfonia de ideias. Que bela analogia! E essa história mostra a importância de sermos humildes e reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender com os outros.
Essa abertura para o aprendizado também aparece na história do blog de ciência da computação. Ele compartilhava conhecimento de forma generosa, ajudando as pessoas a resolverem problemas. Exatamente. Ele entendeu que a melhor forma de construir uma reputação é ser útil e agregar valor na vida das pessoas. Ele não queria ser o centro das atenções, queria fazer a diferença. E essa postura autêntica acabou chamando a atenção das pessoas. Ele construiu uma comunidade que o admirava pela expertise e vontade de ensinar. Quem planta, colhe. Quando você planta gentileza e conhecimento, você colhe respeito e oportunidades. Falando em oportunidades, lembrei da história na faculdade. Ele conta que nas reuniões ele se esforçava para ser conciso e respeitar o tempo dos outros. Sim. Ele entendia que o tempo de cada um é precioso e ninguém gosta de reunião improdutiva. Ele se preparava, definia um objetivo e se certificava que todos tivessem a oportunidade de falar. Era mestre em conduzir reuniões. E essa história ensina que a organização é fundamental para otimizar o tempo. Quando você se prepara para uma reunião, você mostra respeito e aumenta as chances de atingir os objetivos. E a pontualidade também é sinal de respeito, né? Ele sempre chegava na hora. Com certeza. Pontualidade é profissionalismo e consideração. E não só para reuniões, né? Vale para tudo. E essa história me fez pensar. Não. A gente reclama de reuniões, mas será que a gente faz a nossa parte para que elas sejam boas? Será que a gente respeita o tempo dos outros? Boa pergunta. Todos nós temos um papel para tornar as reuniões mais objetivas e proveitosas. Se cada um fizer a sua parte, as reuniões podem ser momentos de colaboração e crescimento. Para finalizar, queria voltar à história da distribuidora de bebidas. Ele usava exemplos e histórias para mostrar suas habilidades, em vez de só listar no currículo. Essa dica é ouro. É. Em vez de só dizer sou bom em comunicação, conte uma história que comprove. Em vez de dizer sou organizado, dê exemplos de como isso te ajudou a ter resultados. As histórias dão vida às habilidades, te tornam mais humano, mais interessante. É a chave para se conectar de verdade com as pessoas. Exatamente. Elas são o tempero que transforma um currículo sem graça num banquete de experiências. E aí, pessoal? Chegamos na última parte do nosso mergulho no capítulo Sutileza e Respeito ao Espaço dos Outros. Depois de toda a teoria e as histórias, a pergunta é: como aplicar tudo isso no dia a dia? É a prática que importa, né? De nada adianta a gente se inspirar com as histórias se não colocarmos em prática. Verdade. O que mais te marcou nesse capítulo? Que lições você já usa ou quer usar na sua vida profissional? Acho que a comunicação clara e assertiva. O autor mostra como ele evitou conflitos e construiu relacionamentos melhores só por ser transparente. Faz sentido, né? Quando a gente não se comunica direito, abre espaço para mal-entendidos, frustrações. Exato. A história do colega que interrompia ele toda hora, lembra? Ele podia ter ignorado, mas marcou um horário para conversar. Mostrou respeito pelo colega, mas deixou claro que precisava de tempo e espaço para se concentrar. É um exemplo de como ser assertivo sem ser agressivo, né? E você como lida com as interrupções. Pra ser sincera, nem sempre consigo ser assertiva. Às vezes respondo e-mails na hora, mesmo estando ocupada. Me identifico. Parece que a gente tem medo de perder algo se não responder na hora. Mas essa necessidade de estar sempre disponível atrapalha a produtividade. Total. Temos que ser mais firmes com nossos limites, aprender a dizer não. Não precisa ser rude, mas ser honesto sobre as prioridades. Isso vale para organizar o tempo também, né? O autor fala da importância de planejar o dia e definir prioridades. Sim, ele fazia uma coisa legal. No fim do dia, ele já planejava as 3 coisas mais importantes para fazer no dia seguinte. Começava o dia com foco e sem se perder na correria. Que dica boa. Vou tentar fazer isso. Acho que ajuda muito na produtividade. Além da organização, ser pontual, né? Sim. Ele fala que pontualidade é respeito pelo tempo dos outros, chegar atrasado é falta de profissionalismo. E vale para tudo, né? Entrevistas, apresentações, prazos. A gente reclama de reuniões. Mas será que a gente faz a nossa parte para que elas sejam boas? Será que somos pontuais e respeitamos o tempo dos outros? É verdade. Todos temos que fazer a nossa parte para ter reuniões mais objetivas. Se cada um fizer isso, as reuniões podem ser momentos de colaboração e crescimento. Para terminar, queria voltar na dica de usar exemplos e histórias para mostrar suas habilidades. É uma dica de ouro. Em vez de só falar sou bom em comunicação, conte uma história que mostre isso. Em vez de sou criativo, mostre um projeto que você fez. As histórias conectam a gente com as pessoas de forma mais profunda, né? Dão vida aos nossos argumentos. Sim, elas transformam um profissional comum em alguém extraordinário. Que final incrível! Aprendemos muito sobre sutileza e respeito ao espaço dos outros. Eu também. Espero que a gente consiga aplicar tudo isso e construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. E para quem quiser saber mais, o livro Marketing Pessoal and Professional está disponível na Amazon. Vale a pena a leitura. Com certeza. Até a próxima, pessoal!